Você já teve dias em que simplesmente levantar da cama parece uma batalha impossível? Em que o corpo pesa, a mente se recusa a colaborar e até as coisas mais simples, como escovar os dentes, arrumar a cama ou responder uma mensagem, parecem exigir uma força que você não tem? A sensação é de estar drenado, como se o mundo tivesse tirado toda a sua energia durante a noite e deixado você vazio ao amanhecer. Essa é a realidade de muitas pessoas, talvez até a sua realidade neste momento. E nesses dias, a tristeza parece encontrar um espaço confortável para se instalar. Ela se mistura ao cansaço, faz tudo parecer cinza e reduz a vida a um peso que precisa ser carregado sem vontade. Não há motivação, não há brilho nos olhos, só aquela sensação constante de estar atrasado, perdido e exausto. Os antigos estoicos também enfrentaram isso. Às vezes, pensamos em Marco Aurélio como um imperador imbatível, em Sêneca como um filósofo sempre calmo, em Epicteto como um sábio inabalável. Mas esquecemos que todos eles eram seres humanos. Eles também tiveram dias em que o corpo não respondia, em que a mente os afogava em pensamentos pesados, em que a tristeza rondava de forma silenciosa e implacável. O que torna esses homens memoráveis não é o fato de não terem sofrido. É exatamente o contrário. Eles sentiram, caíram, se perderam, mas aprenderam a lidar com esses momentos sem se entregar por completo. Eles nos deixaram lições justamente porque conheceram o peso da dor e descobriram caminhos para se levantar. Imagine Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevendo sozinho em suas meditações, enquanto sua saúde piorava e a pressão do império recaía sobre seus ombros. Não eram palavras de quem vivia em festa ou alegria constante. Eram lembretes para si mesmo, um esforço diário para não sucumbir ao cansaço e à tristeza. Ele escrevia não porque era forte o tempo todo, mas porque precisava se lembrar de ser forte mesmo quando não queria. Agora, pense em você. Quando a tristeza chega e sua energia desaparece, o que você costuma fazer? Muitos se escondem. Outros fingem que nada acontece. Alguns se afundam em distrações que só aumentam o vazio depois. Mas e se, nesses momentos, você tivesse um guia? E se pudesse ouvir a voz dos antigos estoicos, como se fosse um amigo ao seu lado, lembrando que essa sensação não define quem você é? A verdade é que não há vida sem dor, não há caminho sem dias pesados. O que existe é a possibilidade de encarar esses dias de forma diferente. A filosofia estoica não promete eliminar a tristeza, mas ensina a não ser esmagado por ela. Ensina a atravessar o nevoeiro quando tudo ao redor parece escuro. Olhe ao seu redor agora. Talvez você esteja assistindo este vídeo em silêncio, cansado, sentado em um canto do quarto ou no transporte, tentando encontrar alguma fagulha de energia. Talvez a tristeza seja tão grande que até prestar atenção pareça um desafio. E é justamente por isso que você precisa ouvir isso. Você não está sozinho nessa sensação. O que sente é humano. Não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está vivo. E é aqui que entra o pensamento estoico. Eles nos lembram que, embora não possamos controlar quando a tristeza chega, podemos escolher como responder a ela. Podemos deixar que ela se torne uma prisão, ou podemos transformá-la em um professor. Podemos permitir que nos roube a esperança, ou podemos usá-la como solo para plantar disciplina, clareza e calma. A abertura deste vídeo não é para motivar você com frases prontas ou prometer que amanhã tudo estará bem. A intenção é mostrar que até mesmo os mais fortes sentiram o que você sente. E se eles conseguiram atravessar seus dias de escuridão, você também pode. Respire fundo por um instante. Perceba que está aqui, agora, escutando. Isso já é um sinal de que você não desistiu. Talvez a sua energia esteja baixa, talvez a sua tristeza seja pesada, mas dentro de você ainda existe algo que busca direção.
E essa fagulha, por menor que pareça, é suficiente para começar. Os estoicos diriam: não espere que o mundo alivie o peso. Aprenda a carregar a si mesmo com dignidade. Essa dignidade começa com pequenos passos, e o primeiro é reconhecer que sentir-se mal não é o fim. É apenas uma parte da experiência humana. Você não é menos digno, menos forte ou menos capaz porque hoje se sente sem energia. Ao contrário, é nesse momento que se abre a chance de aplicar aquilo que os sábios chamavam de verdadeira força, a força interior. Hoje você pode estar curvado pelo peso da tristeza, mas ainda tem poder para levantar a cabeça, ajustar o olhar e decidir não se afundar. Isso não significa sorrir quando não quer, nem fingir alegria. Significa apenas caminhar, mesmo que seja um passo de cada vez. E esse é o ponto de partida para este vídeo. Você não precisa esperar a tristeza ir embora para agir como um estoico. Você pode, justamente no meio da dor, lembrar-se dessas lições e se erguer com calma. Porque, como eles nos ensinaram, a vida não espera pelo nosso humor para continuar. E a sua força não depende de estar feliz para existir. Por que a tristeza aparece? A tristeza não surge do nada. Ela é como uma sombra que acompanha nossos passos, pronta para se estender quando a luz da vida enfraquece. Mas para os estoicos, compreender a origem dessa sombra é o primeiro passo para não ser dominado por ela. Sêneca dizia que a maioria das nossas dores não vem dos fatos em si, mas da forma como interpretamos o que acontece. Em outras palavras, não é apenas o que nos acontece que pesa, mas o significado que damos a isso. E é justamente por isso que muitas vezes a tristeza parece maior do que deveria ser. Porque não é apenas um acontecimento externo, é também a nossa mente multiplicando os efeitos. Pense em quando você perde algo importante, um relacionamento, um emprego, uma oportunidade. O acontecimento já seria suficiente para entristecer. Mas a mente vai além, começa a repetir frases como: isso sempre acontece comigo, nunca vou conseguir, sou um fracasso. Assim, um evento doloroso se transforma em um ciclo de pensamentos que reforçam e alimentam a tristeza. Para os estoicos, esse é o ponto crucial. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado é fruto da nossa interpretação. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, sabia disso melhor do que ninguém. Ele não podia controlar a condição em que nasceu, nem as humilhações que sofreu, mas podia escolher como olhar para essas experiências. Em vez de se tornar prisioneiro da tristeza, ele transformou o sofrimento em aprendizado e disciplina. Outro motivo pelo qual a tristeza aparece é o apego exagerado a coisas que não controlamos. Marco Aurélio escreveu diversas vezes que a vida é feita de mudanças constantes. A saúde, a riqueza, a fama, os relacionamentos, tudo pode desaparecer de uma hora para outra. Quando esquecemos dessa verdade e passamos a tratar o passageiro como eterno, a tristeza nos pega de surpresa. Imagine alguém que construiu toda a sua identidade em torno do trabalho. De repente, esse trabalho acaba. A pessoa não perde apenas a fonte de renda, mas também o sentido de quem é. É nesse vazio que a tristeza cresce, pois se apoiava em algo que nunca esteve garantido. Os estoicos alertavam: tudo o que pode ser tirado de você não deve ser a base do seu equilíbrio. Mas há ainda uma outra razão, mais silenciosa: a expectativa irreal de felicidade constante. A sociedade moderna nos bombardeia com imagens de alegria sem fim, de pessoas sorridentes em redes sociais, de sucesso rápido, de conquistas fáceis. Esse contraste entre o que vemos e o que sentimos cria uma ilusão. Se estou triste, é porque sou menos que os outros. Os estoicos, ao contrário, aceitavam que a tristeza é parte natural da existência. Eles não buscavam eliminar as emoções, mas aprender a lidar com elas.
Sêneca afirmava: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. A tristeza, muitas vezes, é esse vento contrário que nos faz perceber que estamos sem direção ou que colocamos nossos esforços em portos errados. Ela aparece para nos lembrar de que algo precisa ser ajustado, que talvez seja hora de rever prioridades. Outro ponto importante é entender que a tristeza também surge do confronto entre o que desejamos e o que a realidade nos entrega. Quando o mundo não corresponde às nossas expectativas, sentimos frustração. E a frustração, quando não trabalhada, se transforma em tristeza. Mas há algo que os estoicos repetiam: não é a realidade que deve se dobrar aos nossos desejos, somos nós que devemos aprender a nos ajustar à realidade. Isso não significa aceitar a vida com passividade, mas sim deixar de lutar contra aquilo que está fora de alcance. É uma forma de poupar energia, de não se esgotar contra muralhas que nunca vão se mover. Talvez neste momento você esteja triste porque algo não saiu como queria. Talvez porque perdeu alguém, porque falhou em um objetivo, porque se sente estagnado. Esses são cenários comuns, humanos. O que os estoicos diriam é: olhe para essa tristeza como um sinal. Pergunte-se: o que dessa situação está no meu controle e o que não está? Essa pergunta simples abre espaço para clareza. Quando identificamos o que não controlamos, podemos deixar de gastar energia tentando mudar o imutável. Quando vemos o que está ao nosso alcance, conseguimos agir de forma prática, mesmo em meio à dor. Vale lembrar que até mesmo a biologia contribui para a tristeza. O corpo tem seus altos e baixos. O humor é influenciado por sono, alimentação, estresse. Os estoicos, embora não usassem termos modernos, já entendiam a importância de cuidar do corpo para equilibrar a mente. Marco Aurélio escrevia sobre não ser escravo dos prazeres, mas também não negligenciar a saúde, porque o corpo e a alma caminham juntos. Assim, podemos dizer que a tristeza aparece por 3 caminhos principais: pelas interpretações que damos às situações, pelo apego ao que não podemos controlar, pelo choque entre expectativa e realidade. Compreender esses caminhos não elimina a tristeza, mas nos dá ferramentas para reconhecê-la e não ser arrastado cegamente por ela. Ao perceber de onde vem o peso, você já começa a aliviar a carga. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Essa frase é um lembrete poderoso. A tristeza pode ser um visitante inevitável, mas somos nós que decidimos se ela terá um quarto permanente dentro de nós. No fundo, a tristeza aparece porque somos humanos, porque temos desejos, medos, expectativas e lembranças. Mas os estoicos nos mostram que essa mesma humanidade é também a fonte da nossa força. O que machuca é também o que ensina. O que pesa é também o que fortalece. A primeira lição estoica: não lutar contra o que sente. Quando a tristeza chega, o instinto de muitas pessoas é lutar contra ela. Forçar um sorriso, esconder a dor, tentar preencher o vazio com distrações ou repetições de frases positivas que não parecem verdadeiras. Mas os estoicos viam isso de outra forma. Para eles, a primeira lição diante da tristeza era clara: não lute contra o que sente. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, se a tristeza machuca, não deveríamos combatê-la? Mas é justamente nesse combate que muitas vezes ela ganha ainda mais força. Quanto mais tentamos sufocar uma emoção, mais ela encontra brechas para retornar. É como tentar empurrar uma bola para o fundo da água. Ela pode sumir por alguns segundos, mas sempre vai voltar com mais força. Sêneca dizia que as emoções fazem parte da condição humana, e resistir a elas é resistir à própria natureza. O que devemos evitar não é a tristeza em si, mas a escravidão a ela. Isso significa que sentir tristeza não é o problema.
O problema é se deixar afogar por ela ao ponto de não enxergar nada além da dor. Imagine um rio transbordando. Se você tentar impedir a água com as próprias mãos, será arrastado pela corrente. Mas se aceitar que o rio precisa correr, pode encontrar formas de atravessá-lo em segurança. A tristeza funciona do mesmo jeito. Quando aceitamos que ela faz parte da vida, conseguimos atravessá-la sem sermos levados pela força da corrente. Epicteto, que sabia bem o que era perder o controle sobre a própria vida externa, ensinava que não devemos nos revoltar contra o que sentimos. Afinal, as emoções são respostas naturais, mas passageiras. Não é possível impedir que surjam, mas é possível decidir como lidar com elas. Quando brigamos com a tristeza, damos a ela um protagonismo que não merece. Quando a aceitamos, ela perde parte de sua força. Marco Aurélio também escrevia sobre isso em suas meditações. Em vez de rejeitar os momentos de dor, ele os registrava em suas reflexões. Reconhecia que a tristeza e o desânimo faziam parte de sua vida, mas lembrava a si mesmo de que não eram permanentes, nem definiriam suas escolhas. Essa prática é uma forma de não lutar contra o que sente. Olhar para a emoção de frente, reconhecê-la, mas não se confundir com ela. Você já percebeu que muitas vezes, quando tenta se convencer de que não está triste, o peso aumenta? É como se o corpo soubesse a verdade e se rebelasse contra a mentira. Essa é a importância de não lutar contra o que sente. Quando você se permite dizer, sim, hoje estou triste, estou sem energia e está tudo bem, já tira um peso das costas. A aceitação não elimina a dor, mas a torna mais leve, porque você para de gastar energia em negar o óbvio. A filosofia estoica também nos lembra que aceitar não significa se render. Há uma diferença entre acolher a tristeza e se entregar a ela. O acolhimento é como abrir a porta para uma visita indesejada, mas que não vai morar na sua casa. Você reconhece sua presença, mas não lhe dá posse da sua vida. Outro ponto importante é que a tristeza, quando aceita, pode ser um guia. Ela mostra onde há feridas que ainda precisam de cuidado, onde há expectativas que não se alinham à realidade, onde há desejos que não foram atendidos. Ao invés de fugir desses sinais, os estoicos nos ensinam a observá-los. É nesse olhar calmo, sem resistência, que começamos a aprender com a própria dor. Pense em um dia em que se sentiu profundamente triste. Se, em vez de se distrair ou se criticar por estar mal, tivesse parado para observar: por que estou sentindo isso? O que me dói de verdade? Talvez tivesse encontrado respostas importantes. Essa observação só é possível quando paramos de lutar contra a emoção e começamos a aceitá-la como parte do processo humano. Outro exemplo: quando perdemos alguém ou algo importante, a tristeza é inevitável. Tentar não sentir nada seria desumano. Mas aceitar a tristeza como parte da despedida é o que nos permite atravessar o luto com dignidade. A dor existe, mas não nos destrói, porque compreendemos que ela faz parte do ciclo da vida. Os estoicos comparavam a vida a uma peça de teatro. Nós não escolhemos o papel, o cenário, nem os atores que contracenam conosco. Escolhemos apenas como interpretar o papel que nos foi dado. Se a cena pede tristeza, é natural senti-la. Mas ainda assim podemos atuar com dignidade, lembrando que a peça não acaba ali. No fundo, não lutar contra a tristeza é também não lutar contra a própria humanidade. É aceitar que sentir faz parte de viver. E quando paramos de resistir, abrimos espaço para que a energia que gastávamos em negação seja usada em reconstrução. Hoje, se você se sente triste, permita-se sentir. Diga a si mesmo: eu reconheço essa dor. Ela está aqui, mas ela não me define. Essa simples mudança já é um passo estoico. É uma forma de recuperar o controle, não pelo combate, mas pela serenidade. A grande lição é: aceite a visita da tristeza, mas não lhe ofereça residência. A segunda lição estoica: o poder de lembrar que tudo é passageiro.
Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é a lembrança constante de que tudo passa. Nem a dor, nem a alegria, nem o sucesso, nem a derrota são permanentes. A vida é movimento e nada permanece congelado para sempre. Quando estamos tristes ou sem energia, é comum acreditar que esse estado vai durar para sempre. A mente cria a ilusão de permanência. Eu sempre vou me sentir assim. Isso nunca vai mudar. Mas os estoicos nos convidam a olhar para a vida como um fluxo. Assim como o rio não é o mesmo a cada instante, nossos estados internos também não são fixos. Marco Aurélio escreveu: "O tempo é como um rio de acontecimentos e sua corrente é forte. Mal vemos uma coisa e já é arrastada, outra vem em seu lugar e esta também será levada." Essa reflexão é simples, mas libertadora. O que você sente agora não é eterno. Nem mesmo o sofrimento mais intenso dura para sempre, porque tudo está em constante transformação. Pense em todas as vezes em que você acreditou que não iria suportar uma dor, talvez um término, uma perda, uma decepção. No auge do sofrimento, parecia impossível continuar, mas o tempo passou. Hoje, essa dor já não tem a mesma força. Talvez tenha se transformado em lembrança, talvez em aprendizado. Isso mostra, na prática, que até o que parecia insuportável encontrou um fim. Lembrar que tudo é passageiro não significa negar a tristeza do presente. Significa apenas colocá-la em perspectiva. É dizer a si mesmo: isso dói agora, mas não será assim para sempre. Esse pensamento abre uma fresta de esperança mesmo nos dias mais escuros. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Parte disso vem da crença de que o sofrimento é eterno. Quando alimentamos essa ideia, prolongamos a dor. Quando lembramos da transitoriedade, nos damos espaço para respirar. Um exemplo simples: o clima. Há dias de chuva pesada, de céu escuro, em que parece que nunca mais veremos o sol. Mas, cedo ou tarde, o céu se abre. Com a vida acontece o mesmo. O dia nublado dentro de você não é o retrato final da sua existência, é apenas uma estação. Os estoicos também falavam sobre a morte como prova máxima de que tudo é passageiro. Marco Aurélio repetia a si mesmo que até os maiores imperadores seriam esquecidos, que suas vitórias, glórias e tristezas desapareceriam com o tempo. Essa lembrança, longe de ser um peso, era uma libertação. Se até as maiores dores e os maiores feitos desaparecem na linha do tempo, por que acreditar que sua tristeza de hoje é eterna? Epicteto costumava ensinar que devíamos olhar para cada situação, lembrando que ela é emprestada. A juventude, a saúde, as pessoas, os bens, tudo nos é dado apenas por um tempo. Se aceitamos essa verdade, passamos a sofrer menos quando as coisas mudam. A tristeza ainda aparece, mas deixa de ser devastadora, porque entendemos que a mudança faz parte da ordem natural. É interessante perceber como muitas vezes a tristeza nos prende justamente porque esquecemos dessa transitoriedade. Uma pessoa que passa por um fracasso profissional pode acreditar que perdeu a vida inteira. Mas na realidade, aquele é apenas um capítulo, não o livro completo. O problema é que, no calor do momento, enxergamos apenas a página atual. Os estoicos recomendam ampliar o olhar, perguntar-se: como vou ver isso daqui a 1 ano e daqui a 10? Essa simples pergunta nos ajuda a perceber que muitas dores, por mais intensas que sejam, se tornam pequenas quando vistas de longe. Outro ponto é que, ao lembrar que tudo é passageiro, também lembramos de valorizar os momentos bons. A mesma consciência que nos consola na tristeza, nos convida a apreciar a alegria enquanto ela dura. Nada é fixo. O que hoje nos faz sorrir pode desaparecer amanhã, e o que hoje nos faz chorar pode se transformar em motivo de força no futuro. Essa consciência traz equilíbrio. Não nos apegamos demais às alegrias, porque sabemos que não são eternas, e não nos desesperamos nas tristezas, porque sabemos que também vão passar. É um estado de presença serena.
Viver o que acontece agora, sem se iludir de que vai durar para sempre. Imagine o seguinte: você está em uma tempestade. O vento sopra forte, a chuva cai pesada e parece que nunca vai parar. Mas em algum momento, as nuvens se abrem. O mesmo acontece dentro de você. A tristeza que hoje parece interminável, em algum instante, dará espaço para outro sentimento. Não há emoção eterna. A lição estoica é: não se prenda à ideia de permanência. Tudo o que a vida apresenta é transitório. E esse lembrete não é apenas uma frase bonita, é uma ferramenta prática. Nos momentos de tristeza, pode ser repetido como um mantra: isso também vai passar. Essa frase, por si só, pode aliviar o coração. Ela não promete que tudo ficará perfeito, mas garante que nada dura para sempre. Até mesmo a tristeza mais profunda é uma visitante temporária. Portanto, quando a vida pesar e a energia faltar, lembre-se, você está atravessando uma fase, não vivendo uma sentença. O tempo é movimento. E como diz Marco Aurélio, tudo o que chega é arrastado e substituído. Terceira lição estoica: o controle interno e o que não depende de você. Entre todas as lições do estoicismo, talvez a mais conhecida e a mais difícil de aplicar seja a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. É um princípio simples, mas capaz de transformar a forma como lidamos com a tristeza, o desânimo e a falta de energia. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Sob nosso poder estão a opinião, a inclinação, o desejo, a aversão, em suma, tudo o que é nosso. Fora de nosso poder estão o corpo, a riqueza, a reputação, os cargos, em suma, tudo o que não é nosso. Quando estamos tristes, geralmente é porque estamos tentando segurar o que nunca esteve em nossas mãos. Queremos controlar o humor das outras pessoas, o rumo dos acontecimentos, a velocidade do tempo. Queremos que a vida siga o roteiro que criamos na cabeça. Mas a vida não segue scripts pessoais. E é nesse atrito entre expectativa e realidade que nasce grande parte da nossa dor. O estoicismo nos ensina que há um espaço interno que ninguém pode invadir: o nosso julgamento, a forma como escolhemos reagir. Podemos perder tudo ao redor, mas ainda temos o poder de decidir como encarar a perda. Pense em uma pessoa que perde o emprego. Isso por si só não está sob seu controle. A decisão pode ter sido da empresa, da economia, de fatores externos. Mas a reação a essa perda, sim, está em suas mãos. Ela pode se entregar ao desespero, alimentar a ideia de que nunca mais vai conseguir nada. Ou pode, com esforço, transformar o mesmo acontecimento em impulso para uma nova direção. O fato é o mesmo. O significado é diferente. Essa diferença entre externo e interno é um antídoto poderoso contra a tristeza. Quando você entende que não pode controlar o humor dos outros, a opinião alheia ou os acontecimentos inesperados, aprende a proteger sua energia. A tristeza não desaparece, mas perde a intensidade, porque você não desperdiça forças tentando mover paredes que não se movem. Marco Aurélio reforçava isso em suas meditações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase é como uma âncora em dias de tempestade. Mas o que de fato está sob o nosso controle? Nossos pensamentos. Não os que surgem espontaneamente, mas os que decidimos alimentar. Nossas ações, mesmo pequenas, sempre estão sob nossa escolha. Nossos valores, a forma como decidimos viver, mesmo em meio à adversidade. Nossas atitudes diante do sofrimento. Não podemos impedir a dor, mas podemos impedir que ela nos destrua por completo. O que não está sob nosso controle? A opinião dos outros, as circunstâncias externas, o tempo e o destino, a própria permanência da vida. Quando confundimos esses dois campos, vivemos em constante frustração. Queremos que alguém nos trate de uma forma específica.
Que o mundo reconheça nosso esforço, que a vida nos dê apenas vitórias. Quando isso não acontece, a tristeza cresce. Mas quando aceitamos a separação, ganhamos uma liberdade silenciosa. É como se a mente ficasse mais leve, porque deixa de carregar pesos que nunca foram seus. Um exemplo prático. Imagine que você está preso em um engarrafamento. Isso está fora do seu controle. Se você se irritar, se entristecer, se desesperar, o trânsito não vai andar mais rápido. Mas se usar esse tempo para refletir, ouvir algo útil ou simplesmente respirar, já transformou a experiência. O trânsito continua lá, mas sua reação é outra. Esse princípio também vale para a tristeza profunda. Talvez você não consiga evitar que ela apareça, mas pode evitar que ela dite todas as suas ações. Pode escolher levantar da cama mesmo sem vontade. Pode escolher dar um pequeno passo. Pode escolher não alimentar os pensamentos mais pesados. A grande força dos estoicos estava em reconhecer os limites. Epicteto, por exemplo, sofreu uma lesão permanente na perna causada por seu dono quando ainda era escravo. Ele não tinha controle sobre a violência sofrida, mas tinha controle sobre não deixar que isso definisse sua mente. Sua vida se tornou um testemunho de que a liberdade verdadeira não é externa, mas interna. Essa distinção também nos protege do desespero. Muitas vezes, a tristeza nos faz sentir impotentes, mas quando lembramos que sempre temos poder sobre nossas escolhas internas, recuperamos a sensação de autonomia. Não controlamos tudo, mas controlamos algo, e esse algo é suficiente para não sucumbir. Sêneca aconselhava que não deveríamos gastar energia com aquilo que não depende de nós, porque isso é como tentar remar contra uma correnteza imensa. Só nos esgota. A sabedoria está em remar onde o braço alcança, não onde a força jamais vencerá. Talvez hoje você esteja triste por algo que não pode mudar. O passado, uma perda, uma situação irreversível. A filosofia estoica não pede para você sorrir falsamente ou fingir que não dói. Ela pede apenas que direcione sua energia para o que pode fazer agora. O resto, por mais difícil que seja, não está no campo do seu controle. Esse princípio é como uma chave. Quando entendemos, paramos de desperdiçar forças tentando mudar o incontrolável e passamos a investir no que está ao alcance. É nesse movimento que a tristeza começa a perder espaço, porque a mente deixa de girar em círculos sem saída. Portanto, diante da falta de energia e da tristeza, repita a si mesmo: isso eu não posso mudar, mas isso eu posso. Essa frase simples já é uma prática estoica. É um lembrete de que, mesmo em meio à dor, você ainda carrega dentro de si o poder de escolha. E esse poder ninguém pode tirar. Quarta lição estoica: a força do silêncio quando a mente grita. Há momentos em que a tristeza não vem sozinha. Ela traz consigo uma enxurrada de pensamentos, críticas, medos, lembranças dolorosas, frases que parecem martelar na cabeça sem parar. É como se a mente gritasse sem dar espaço para respirar. Nesses instantes, qualquer barulho externo se torna ainda mais pesado, porque dentro de nós já existe uma confusão insuportável. É aí que entra uma das lições mais valiosas do estoicismo: a força do silêncio. Os estoicos não viam o silêncio apenas como a ausência de palavras, mas como uma postura interior. É a capacidade de se recolher, mesmo quando o mundo e a mente estão em turbulência. É como se, em meio ao grito dos pensamentos, você encontrasse um lugar de calma para se abrigar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o homem deveria sempre voltar para dentro de si, porque ali, em seu interior, havia um refúgio inabalável. Esse refúgio não dependia de aplausos, nem de circunstâncias, nem de sorte. Dependia apenas da prática de voltar ao silêncio, de se lembrar de que sua mente é capaz de criar calma, mesmo em meio ao caos. O silêncio estoico é uma escolha.
Em vez de responder ao grito interno com mais gritos, em vez de se perder em discussões consigo mesmo, você decide se recolher, não para fugir, mas para observar. Quando a mente começa a repetir, você não consegue, você é um fracasso, nada vai melhorar. O silêncio é a pausa que impede esses pensamentos de dominar totalmente. Imagine um campo de batalha. Os guerreiros gritam, as espadas se chocam, o caos domina. No entanto, em meio àquela confusão, há um soldado que para, respira e espera o momento certo para agir. Esse soldado é o silêncio dentro de você. Ele não nega a guerra, mas sabe que não pode lutar sem clareza. Na prática, o silêncio pode ser um simples ato de respiração. Inspirar fundo, segurar o ar por alguns segundos, expirar lentamente. Esse gesto desacelera a mente. Pode parecer pequeno, mas é poderoso, porque devolve a sensação de controle. O silêncio também pode estar em parar de discutir internamente com os pensamentos, em deixá-los passar como nuvens, sem dar respostas. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. O silêncio nos ajuda a suspender essas opiniões por um momento. Não precisamos acreditar em cada pensamento que surge. Podemos deixá-los passar sem lhes dar mais peso do que merecem. Outro aspecto do silêncio estoico é a contenção das palavras externas. Quando estamos tristes ou sem energia, a tendência é despejar esse peso em discussões, reclamações ou explosões emocionais. Mas o silêncio nos convida a segurar essas reações. Não é se calar para sempre, mas é esperar até que a mente esteja mais clara para falar. Sêneca aconselhava a cultivar a calma antes de agir ou responder. Ele dizia que muitas vezes nos arrependemos das palavras ditas no calor da emoção, mas raramente nos arrependemos do silêncio. Esse conselho é ainda mais valioso quando a tristeza nos faz ver o mundo com lentes distorcidas. O silêncio também pode ser físico. Desligar os estímulos, se afastar por alguns minutos, permitir-se estar sozinho. Na sociedade atual, estamos cercados de ruídos constantes, notificações, notícias, conversas, cobranças. Isso alimenta ainda mais a mente já sobrecarregada. Escolher o silêncio é um ato de coragem, porque exige se desconectar para se reconectar. É importante lembrar que o silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele é fértil. É no silêncio que surgem as reflexões profundas, as percepções que não aparecem quando estamos mergulhados no barulho. Muitos dos escritos estoicos nasceram justamente desse espaço de silêncio. Cartas, meditações, reflexões pessoais. Eles não escreviam em meio a festas ou multidões, mas em momentos de recolhimento. Você pode transformar o silêncio em um exercício diário. Reserve alguns minutos do dia para simplesmente ficar quieto, observando a respiração ou escrevendo o que sente sem julgamento. No início, pode parecer desconfortável, porque estamos acostumados a nos distrair. Mas pouco a pouco, esse silêncio se torna um abrigo seguro. Quando a mente grita, o silêncio é a resposta que não aumenta o barulho. Ele nos permite perceber que os pensamentos são apenas pensamentos, não são ordens, não são verdades absolutas. São como visitantes que entram e saem. O silêncio nos ajuda a não dar a eles o poder de governar nossas ações. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: retira-te para dentro de ti mesmo. É ali que está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se não a secarem. Esse é o convite. Em vez de buscar fora o que pode acalmar a mente, encontrar dentro de si esse espaço silencioso que sempre está disponível. A força do silêncio, portanto, não está em apagar a tristeza, mas em impedir que ela se torne ensurdecedora. Está em lembrar que, mesmo quando tudo parece gritar dentro de você, existe a possibilidade de se recolher e ouvir apenas o essencial. O silêncio é o escudo que protege a mente quando ela mesma se torna o inimigo. Quinta lição estoica: a importância de pequenas ações diárias.
Quando a tristeza pesa e a energia desaparece, o mundo inteiro parece exigir mais do que podemos oferecer. Nesse estado, até as tarefas mais simples, como arrumar a cama, responder uma mensagem ou preparar uma refeição, parecem montanhas intransponíveis. É nesses momentos que o estoicismo nos lembra de uma verdade fundamental. São as pequenas ações diárias que nos sustentam. Os estoicos nunca acreditaram que a força está em grandes gestos de heroísmo. Para eles, a verdadeira grandeza se revela no cotidiano, nas escolhas silenciosas que repetimos todos os dias. Sêneca dizia que não é a ocasião grandiosa que forma o homem, mas a disciplina diária. E Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não é necessário fazer coisas extraordinárias. Basta cumprir bem o que está diante de você. Quando estamos tristes, a mente tende a ampliar a dificuldade. Pensamos no quanto a vida está confusa, em todos os problemas ao mesmo tempo, e nos sentimos paralisados. Mas o caminho estoico é diferente. Em vez de olhar para o peso total, olhamos para o próximo passo. Não importa se você não consegue correr, importa se consegue dar um passo. Imagine que sua vida é uma longa escada. Em dias de energia alta, você pode subir vários degraus de uma vez. Mas em dias de tristeza, a única coisa necessária é não parar completamente. Um degrau por vez já é progresso. Pequenas ações são esses degraus. Arrumar a cama, tomar um banho, caminhar por 5 minutos, escrever uma frase em um caderno. Sozinhas parecem insignificantes, mas repetidas criam movimento. Epicteto lembrava que não devemos esperar grandes mudanças externas para começar a agir. O poder está em como conduzimos cada instante. Se você lava um prato com atenção, se organiza um espaço da casa, se cumpre uma tarefa mínima, já está treinando a mente para recuperar o controle. A tristeza perde força quando percebe que, apesar dela, você ainda consegue agir. É importante entender que pequenas ações não são curas mágicas. Elas não eliminam a dor de um dia para o outro, mas são âncoras. Funcionam como sinais para o cérebro de que você não desistiu completamente, de que ainda existe ordem possível no meio do caos. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não se preocupava apenas com decisões grandiosas. Ele escrevia sobre a importância de levantar cedo, de cumprir o dever básico, de não se perder em desculpas. Essa disciplina cotidiana era o que o mantinha firme mesmo em meio às pressões gigantescas. Quando você se sentir sem energia, escolha apenas uma pequena ação. Pode ser abrir a janela e deixar o ar entrar. Pode ser beber um copo de água. Pode ser escrever em um papel: hoje eu continuo. Parece pouco, mas esse gesto é simbólico. É a prova de que você ainda tem domínio sobre algo. Aos poucos, essas ações se acumulam. Um copo de água leva a um banho, que leva a arrumar a cama, que leva a organizar a mesa. Sem perceber, o dia que parecia perdido começa a ganhar forma. Não porque a tristeza desapareceu, mas porque você decidiu não se paralisar. Os estoicos tinham uma palavra para isso: arete, que significa viver com excelência. Mas excelência para eles não era algo distante ou espetacular. Era simplesmente fazer bem aquilo que está ao alcance. Mesmo em dias difíceis, é possível praticar a excelência em coisas pequenas. Sêneca dizia que devemos viver como se cada ato fosse digno de ser lembrado. Isso não significa fazer algo grandioso, mas dar dignidade ao simples. Quando você lava uma louça com atenção, quando responde alguém com calma, quando cuida de si em silêncio, está vivendo de forma estoica. Outro ponto importante é que as pequenas ações criam ritmo, e o ritmo é o que vence a estagnação. A tristeza paralisa, mas o movimento, mesmo mínimo, abre espaço para a vida entrar de novo. É como uma roda pesada. No começo, cada empurrão parece inútil, mas com constância, a roda ganha velocidade e começa a girar sozinha.
Talvez hoje você não consiga resolver grandes problemas, mas pode dar pequenos passos. E esses passos, somados, são capazes de mudar destinos. Lembre-se de que até os grandes sábios eram pessoas comuns que praticavam pequenas ações. Marco Aurélio escrevia um pouco todos os dias. Epicteto ensinava aos seus alunos em diálogos simples. Sêneca escrevia cartas com reflexões curtas. Nenhum deles esperava grandes acontecimentos para viver com sabedoria. Eles viviam cada dia, um ato de cada vez. Então, quando a tristeza lhe pesar, não se cobre por grandes conquistas. Escolha uma pequena ação. Repita, depois outra. Aos poucos, perceberá que o peso não é mais o mesmo. Os estoicos nos lembram que viver bem não é sobre vencer batalhas grandiosas, mas sobre vencer a batalha silenciosa de cada dia. Sexta lição estoica: o contraste. Os fortes também caem. Quando estamos tristes e sem energia, uma das armadilhas mais perigosas da mente é acreditar que somos os únicos a sentir isso. Olhamos para os outros, vemos pessoas aparentemente fortes, bem-sucedidas e confiantes, e pensamos, só eu que não consigo. Essa comparação nos enfraquece ainda mais, porque criamos a ilusão de que os fortes nunca caem. Mas os estoicos nos lembram de uma verdade que liberta: até os mais fortes caem. E é exatamente isso que os torna humanos, e não deuses intocáveis. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha todo o poder político e militar do mundo antigo. Mas em suas meditações, encontramos confissões de exaustão, de noites sem sono, de momentos de dúvida. Ele escrevia para si mesmo frases como: levante-se, você nasceu para agir, o sono é para as bestas. Essa não era a fala de um homem sempre motivado, mas de alguém que lutava contra a própria apatia. Sêneca, que nos deixou textos cheios de força, também enfrentava crises internas. Ele aconselhava seus amigos sobre como lidar com o medo e a tristeza, porque ele mesmo conhecia essas emoções de perto. Suas cartas revelam que, apesar de sua sabedoria, muitas vezes se sentia frágil diante das adversidades da vida e das pressões políticas que o cercavam. Epicteto, que nasceu escravo, viveu anos de dor física e psicológica. Mesmo depois de se tornar filósofo, carregava a marca de sua perna lesionada. Isso significa que, mesmo sendo admirado como mestre da resiliência, ele carregava cicatrizes. Sua força não veio da ausência de quedas, mas da forma como se levantava depois delas. O contraste é importante. Os fortes não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que aprendem a se erguer. A queda não diminui sua grandeza, pelo contrário, a revela. É fácil parecer forte quando tudo está bem. A verdadeira força aparece nos dias de fraqueza, quando, apesar do peso, a pessoa escolhe continuar. E se até os mais fortes caem, por que você se cobraria a perfeição? Por que acreditar que tristeza ou desânimo são sinais de fracasso? Eles são apenas sinais de humanidade. Imagine um guerreiro em batalha. Ele pode ser treinado, ágil, destemido, mas isso não o impede de ser atingido por flechas, de tropeçar, de se cansar. O que o torna guerreiro não é estar sempre invicto, mas continuar lutando mesmo ferido. Assim também é com você. Estar triste não o torna fraco. O que o define é o que faz com essa tristeza. Esse contraste também serve como antídoto contra a vergonha. Muitos escondem sua dor por acreditar que não deveriam senti-la. Mas quando lembramos que até imperadores, filósofos e sábios enfrentaram dias de escuridão, entendemos que não há vergonha em cair. A vergonha estaria em não tentar se levantar. Outro ponto é que os fortes não apenas caem, como também aprendem a transformar suas quedas em ensinamentos. Foi das noites escuras de Marco Aurélio que nasceram as meditações,
um dos maiores guias de vida já escritos. Foi das dores de Sêneca que surgiram suas cartas cheias de conselhos práticos. Foi da vida difícil de Epicteto que brotou a filosofia da liberdade interior. O contraste está justamente aí. A dor que poderia destruí-los se tornou fonte de sabedoria. Isso mostra que cair não é o fim, mas pode ser o começo de uma transformação. E aqui há uma lição importante para você. A sua tristeza de hoje pode se tornar sua sabedoria de amanhã. O que você sente agora pode ser a matéria-prima para sua força futura. Os estoicos não escreviam para mostrar que eram perfeitos, mas para registrar suas lutas internas. Do mesmo modo, você não precisa esconder suas quedas. Pode usá-las como aprendizado. Outro detalhe. Lembrar que os fortes também caem nos ajuda a ter mais compaixão por nós mesmos. Se até os maiores homens da história tiveram dias ruins, quem somos nós para esperar perfeição constante? A vida não é sobre nunca fraquejar, mas sobre não desistir de se levantar. Talvez hoje você esteja se cobrando porque não consegue ser produtivo, motivado ou alegre. Talvez pense que os outros estão sempre mais fortes, mas a verdade é que, muitas vezes, o que vemos dos outros é apenas a superfície. O sofrimento raramente aparece nas fotos, nas palavras públicas, nas máscaras sociais. E os estoicos já alertavam sobre isso. Não se compare com a aparência alheia, porque só você conhece sua própria batalha. Portanto, da próxima vez que se sentir mal, lembre-se, os fortes também caem. A diferença é que eles não ficam no chão para sempre, e você também não precisa ficar. Esse contraste liberta, porque mostra que a queda não anula a sua força. Pelo contrário, é a prova de que você tem a chance de praticar a resiliência. Os estoicos nos convidam a mudar a pergunta. Não é por que caí, mas o que vou fazer agora que caí? A resposta a essa pergunta é o que constrói sua força verdadeira. Sétima lição estoica. A segunda vida começa quando entendemos o tempo. Existe uma frase atribuída a Sêneca que ecoa até hoje. A vida é longa se você souber usá-la. Os estoicos tinham uma relação muito clara com o tempo. Para eles, o verdadeiro desperdício não estava na pobreza material, mas na forma como deixamos o tempo escorrer pelos dedos, sem perceber que ele é o bem mais precioso que temos. Quando estamos tristes ou sem energia, tendemos a acreditar que o tempo é nosso inimigo. Os dias parecem arrastados, as horas se tornam intermináveis e cada minuto parece pesar como uma pedra. Mas a filosofia estoica nos convida a enxergar o tempo de outra forma, não como um inimigo que nos pune, mas como um recurso que pode nos libertar. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a brevidade da vida. Para ele, lembrar que o tempo era curto não era um motivo para desespero, mas para foco. Saber que o relógio corre nos ajuda a dar valor ao presente. E é justamente essa consciência que pode transformar a maneira como lidamos com a tristeza. Há um ditado moderno que reflete esse pensamento. Você tem duas vidas. A segunda começa quando percebe que só tem uma. Esse é um ponto de virada estoico. Quando entendemos que o tempo é limitado, paramos de desperdiçá-lo em lamentos intermináveis e começamos a usá-lo para viver com dignidade, mesmo em meio à dor. Sêneca criticava aqueles que tratavam o tempo como algo sem valor. Ele dizia que defendemos nossas riquezas com unhas e dentes, mas entregamos nosso tempo de bom grado, como se fosse infinito. E ainda completava: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você já perdeu horas, dias ou até semanas afundado em tristeza, acreditando que nada mudaria? Quantas vezes deixou que a falta de energia se tornasse desculpa para não viver o que estava diante de você? Esse é o roubo mais silencioso, o roubo do tempo. Mas os estoicos não pedem que você nunca se entristeça ou nunca descanse.
Eles pedem apenas que, mesmo na dor, você se lembre de que o tempo continua correndo e que cada instante pode ser usado de forma digna. Isso não significa realizar feitos grandiosos, mas valorizar o simples, um gesto de bondade, um pensamento claro, uma pequena ação. A tristeza muitas vezes nos prende ao passado, ao que já aconteceu e não pode ser mudado. Ou então ao futuro, ao medo do que ainda está por vir. Mas o tempo que temos, de fato, é sempre o presente. Marco Aurélio dizia: não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte está à sua porta. Enquanto viver, enquanto é tempo, seja bom. Isso não é um convite para viver em pânico, mas para viver com consciência. O presente é o único lugar onde podemos agir. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. Quando compreendemos isso, deixamos de perder energia com o que não pode ser alterado e focamos no que está ao nosso alcance agora. A tristeza pode até continuar, mas o modo como lidamos com ela muda. Em vez de pensar, sempre vou estar assim, você começa a pensar, hoje estou assim, mas hoje ainda posso escolher algo. Esse algo é o uso do tempo. Epicteto lembrava que cada dia é uma nova oportunidade para treinar a mente. Ele dizia que não devíamos esperar o amanhã para começar a viver com virtude. O amanhã não está garantido. O único momento certo para agir é este. E aqui entra uma virada importante. Quando entendemos o tempo, começamos a viver uma segunda vida. Uma vida em que não deixamos mais que a tristeza desperdice nossos dias por completo. Uma vida em que mesmo os momentos de dor são usados como lições e não como prisão. Pense nisso. O que você faria de diferente se soubesse que tem pouco tempo? Continuaria se punindo pelo passado? Continuaria se afundando em pensamentos que não levam a lugar nenhum? Ou escolheria usar cada instante, mesmo os mais difíceis, como chance de crescimento? A consciência do tempo nos chama para a urgência, não para uma pressa ansiosa, mas para uma urgência serena, a de não deixar que a vida passe sem que tenhamos vivido de verdade. E viver de verdade, para os estoicos, não é acumular riquezas ou prazeres, mas viver em alinhamento com a virtude, a sabedoria, a coragem, a justiça e a disciplina. Mesmo em dias tristes, você pode praticar essas virtudes. E cada prática dá sentido ao tempo que passa. Sêneca dizia que desperdiçar o tempo é a mais vergonhosa das perdas, porque nunca podemos recuperá-lo. Se perdemos dinheiro, podemos ganhar de novo. Se perdemos bens, podemos reconstruir. Mas o tempo perdido jamais retorna. Por isso, quando a tristeza pesar, lembre-se, cada minuto usado com dignidade é uma vitória. E cada escolha consciente é um ato de resistência contra o desperdício da vida. A segunda vida começa quando entendemos o tempo. E essa vida pode começar agora, neste exato momento, com uma decisão simples. Não entregar mais seus dias à tristeza sem luta. Usar o tempo não significa estar sempre feliz, mas estar sempre consciente. Oitava lição estoica: treinar a mente na dor. Os estoicos tinham uma visão diferente da dor. Para eles, ela não era apenas um fardo a ser carregado, mas também uma oportunidade de treinamento. Assim como os músculos crescem quando enfrentam resistência, a mente se fortalece quando aprende a lidar com a dor sem se entregar a ela. Quando estamos tristes ou sem energia, a dor emocional parece nos dominar. Ela nos paralisa, consome nossa atenção e faz com que tudo ao redor pareça perder o brilho. Mas os estoicos nos convidam a enxergar esse momento não como um fim, e sim como um campo de treino. Epicteto, por exemplo, dizia que não é nos dias fáceis que formamos caráter, mas nas dificuldades. Ele comparava a vida a uma escola onde a dor e a adversidade são os professores. Se quisermos crescer, precisamos aprender com essas lições. Isso não significa desejar a dor, mas aproveitá-la quando ela aparece. Pense em um soldado que treina em tempos de paz.
Ele pode se preparar com exercícios, mas é na guerra que descobre sua verdadeira força. Da mesma forma, você pode refletir sobre virtude e disciplina nos dias tranquilos, mas é nos dias de tristeza que sua filosofia é colocada à prova. Marco Aurélio se lembrava constantemente de que a mente precisa ser treinada para permanecer firme diante das dificuldades. Ele escrevia: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esse pensamento mostra que, mesmo em meio à dor, a mente pode ser treinada a buscar clareza em vez de desespero. Mas como treinar a mente na dor? Os estoicos deixaram práticas simples e poderosas. 1. Escrever para si mesmo. Marco Aurélio não escrevia suas meditações para publicar, mas para lembrar a si mesmo de como deveria viver. Escrever é uma forma de organizar os pensamentos quando tudo parece confuso. Em dias tristes, você pode escrever frases curtas como "isso também vai passar", ou "o que está no meu controle agora". Esse exercício funciona como um treino mental, porque transforma o caos em palavras claras. 2. Exercício da visualização negativa. Os estoicos praticavam imaginar a perda antes que ela acontecesse. Isso pode parecer mórbido, mas era uma forma de fortalecer a mente. Quando treinamos o pensamento para aceitar que coisas ruins podem acontecer, estamos menos vulneráveis ao choque quando elas realmente acontecem. Em um dia triste, esse exercício pode ajudar a perceber que a dor, por mais pesada que seja, faz parte do ciclo natural da vida. 3. Prática da respiração e presença. Embora os estoicos não falassem em meditação no sentido moderno, eles já entendiam o valor da atenção plena. Quando a tristeza aperta, parar e respirar profundamente é um treino de domínio interno. Isso mostra que, mesmo que o corpo esteja pesado e a mente inquieta, você ainda pode encontrar um ponto de calma no presente. 4. Pequenos atos de disciplina. Os estoicos valorizavam a disciplina cotidiana. Em momentos de dor, cumprir uma pequena tarefa, como levantar da cama, arrumar algo, cuidar do corpo, é um treino de força. É dizer à mente: mesmo em dor, eu ainda escolho agir. Cada pequena disciplina é uma repetição nesse treino invisível. 5. Relembrar a impermanência. Treinar a mente na dor também é repetir para si mesmo que nada dura para sempre. Essa lembrança, tão comum nos escritos de Marco Aurélio, funciona como exercício. Quando a tristeza parece interminável, dizer "isso é passageiro" é como levantar um peso na academia. Cada repetição fortalece a convicção. Os estoicos viam a dor como o campo onde a filosofia se tornava real. Falar sobre virtude em tempos fáceis era apenas teoria. Viver a virtude em meio à dor era a prática verdadeira. Outro ponto importante é que a dor molda a percepção do que realmente importa. Quando sofremos, aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo. Muitas vezes é no sofrimento que descobrimos o valor da calma, da presença e da resiliência. Sêneca lembrava que nada revela mais o caráter de uma pessoa do que a forma como ela lida com a adversidade. Não é nos dias de festa que mostramos quem somos, mas nos dias de tempestade. Esse pensamento, embora duro, é libertador. A tristeza pode ser um campo onde você descobre forças que não sabia ter. Treinar a mente na dor não significa eliminar o sofrimento. Significa aprender a caminhar com ele sem ser destruído. É aceitar a presença da dor como parte da vida, mas não dar a ela o poder de definir quem você é. Hoje, se você está triste e sem energia, pense neste momento como uma oportunidade de treino. Pergunte-se: o que posso aprender com essa dor? Como posso usar isso para me tornar mais forte? Essa mudança de perspectiva não torna o sofrimento agradável, mas o torna útil. É como um ferro colocado no fogo. O calor é incômodo, mas é o que o fortalece.
Assim também é com a mente diante da dor. Treinar a mente na dor é escolher a disciplina em vez da fuga, a clareza em vez da confusão, a aceitação em vez da resistência. Essa é a prática estoica que transforma a tristeza em sabedoria. Nona lição estoica: transformar a tristeza em sabedoria. A tristeza, quando chega, parece um peso inútil. Ela rouba a motivação, tira o brilho dos dias e nos faz perguntar: por que eu preciso sentir isso? Mas os estoicos viam a tristeza de um modo diferente. Para eles, a dor não precisava ser apenas um fardo. Ela podia ser um professor. A grande lição era transformar o sofrimento em sabedoria. Sêneca dizia: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não lhe é permitido provar a si mesmo. Essa frase mostra algo essencial. Se a vida fosse feita apenas de dias fáceis, jamais descobriríamos nossa verdadeira força. É a tristeza que nos obriga a olhar para dentro, a refletir sobre quem somos e o que realmente importa. Transformar a tristeza em sabedoria começa com uma mudança de olhar. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Os estoicos nos convidam a perguntar: o que posso aprender com isso? Essa simples mudança já abre espaço para o crescimento. Pense em uma situação de perda. Ela pode machucar profundamente, mas também pode ensinar o valor do que ainda temos. Pode nos lembrar da brevidade da vida, pode nos mostrar que vínculos precisam ser valorizados enquanto existem. A dor não deixa de doer, mas se transforma em uma fonte de clareza. Marco Aurélio, diante das dificuldades, escrevia para si mesmo: o obstáculo ao caminho se torna o caminho. Essa frase é uma das mais conhecidas do estoicismo porque resume o poder de transformar dor em sabedoria. O que parecia ser apenas uma barreira pode se tornar um mestre desde que escolhemos aprender. A tristeza também nos ensina humildade. Nos dias em que estamos sem energia, percebemos que não somos invencíveis. Descobrimos que não temos controle absoluto sobre a vida. E isso nos torna mais humanos, mais compassivos. Quando passamos pela tristeza, passamos a entender melhor a dor dos outros. Essa compreensão nos torna mais sábios, porque nos aproxima da realidade comum a todos: a fragilidade. Epicteto reforçava que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Ao aplicar isso à tristeza, percebemos que ela pode ser vista como inimiga ou como guia. Se a tratamos apenas como inimiga, ela nos derruba. Mas se a olhamos como guia, começamos a perceber padrões, a entender nossos apegos, nossos medos e expectativas. Essa consciência é o primeiro passo para a sabedoria. Um exemplo simples: se você fica triste porque alguém o decepcionou, pode se afundar em ressentimento. Mas também pode usar esse episódio para refletir sobre suas expectativas nas pessoas, sobre o valor da confiança, sobre o que está ou não sob o seu controle. O sofrimento se transforma em conhecimento, e o conhecimento se transforma em liberdade. Outro ponto fundamental é que a tristeza nos ensina a valorizar a alegria. Sem a experiência do vazio, talvez nunca perceberíamos o quanto é precioso um momento de paz ou de contentamento. É o contraste que dá sentido. Assim como a noite dá valor ao dia, a tristeza dá profundidade à alegria. Os estoicos não acreditavam em eliminar emoções, mas em educá-las. A tristeza, quando educada, se torna uma bússola. Mostra onde precisamos mudar, o que devemos deixar ir ou quais prioridades precisamos rever. É como uma dor física, incômoda, mas reveladora. Ela aponta onde há um problema que precisa de atenção. Transformar tristeza em sabedoria também exige prática. Não é automático. É preciso disciplina para não se perder apenas no sofrimento. É preciso parar, respirar e perguntar: o que essa dor está tentando me mostrar? Esse ato de reflexão já muda a natureza da tristeza, porque a converte em lição. Muitos dos maiores ensinamentos da humanidade
nasceram de períodos de dor. As meditações de Marco Aurélio não foram escritas em tempos de alegria, mas em meio a crises, doenças e guerras. As cartas de Sêneca surgiram em meio à pressão política e ao risco constante de morte. As falas de Epicteto nasceram da experiência de escravidão e dor física. Se eles tivessem rejeitado completamente a tristeza, não teriam produzido a sabedoria que ainda ecoa hoje. Foi justamente a capacidade de transformar sofrimento em reflexão que os tornou grandes. Você também pode aplicar isso em sua vida. Talvez hoje sua tristeza seja pesada, mas dentro dela há sementes de sabedoria. Se olhar com calma, pode perceber o que ela está tentando ensinar. Pode ser sobre o valor do tempo, sobre a necessidade de mudar algo, sobre a importância de cuidar de si, sobre a fragilidade das coisas que você julgava seguras. A dor é um chamado, e os estoicos nos lembram: ou você se perde nela, ou você aprende com ela. A grandeza não está em evitar a tristeza, mas em transformá-la. Cada lágrima pode se tornar clareza. Cada desânimo pode se tornar uma lição de disciplina. Cada perda pode se tornar um lembrete do que é essencial. Portanto, quando sentir o peso da tristeza, não a veja apenas como um fardo. Veja-a como um professor severo, mas sábio. Pergunte-se: o que posso levar disso para não repetir os mesmos erros? O que essa dor pode me ensinar sobre mim mesmo? É nesse processo que a tristeza deixa de ser apenas dor e se torna sabedoria. E sabedoria, como os estoicos nos ensinaram, é o que nos liberta. Depois de tantas lições, chegamos a um ponto essencial. O estoicismo não é uma filosofia feita apenas para ser lida, mas para ser vivida. E viver como um estoico, especialmente nos dias de tristeza e cansaço, é escolher, de forma silenciosa, não se deixar dominar pelo peso da vida. Os antigos mestres nunca prometeram uma existência sem dor. Pelo contrário, foram claros ao dizer que todos nós enfrentaremos perdas, doenças, decepções e dias em que a alma parece sem cor. Mas a diferença está em como respondemos. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que a dignidade não depende de estar sempre alegre, mas de agir corretamente, mesmo quando a tristeza pesa. Ele escrevia: a vida não é boa nem má, mas apenas lugar de bem e mal. Isso significa que não é o sentimento que define sua vida, mas as escolhas que você faz a cada instante. Nos dias em que você acordar sem energia, lembre-se: levantar e fazer o mínimo já é um ato estoico. Nos dias em que a tristeza tomar conta, aceitar a dor e mesmo assim dar um passo é prova de força. O silêncio da mente, a clareza do que está sob o seu controle e a consciência de que tudo é passageiro são seus maiores aliados. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio não é aquele que nunca sente dor, mas aquele que não se deixa arruinar por ela. Isso é libertador, porque nos mostra que não precisamos ser perfeitos. Precisamos apenas ser firmes, mesmo que em pequenos gestos. Imagine-se em uma noite escura, o céu fechado, o vento frio, a sensação de vazio. Tudo dentro de você grita para desistir. Mas então, em vez de se afundar nos gritos, você escolhe o silêncio. Respira, observa, dá um passo. É só isso, um passo. Esse movimento silencioso já é um ato de resistência. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força é discreta. Não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento. Ela está na disciplina de se erguer em silêncio, mesmo quando ninguém vê. Está em transformar cada momento difícil em treino para a mente. Epicteto dizia que não podemos controlar o que acontece, mas sempre podemos controlar nossa resposta. Essa é a essência do encerramento estoico. A vida continuará trazendo dias bons e ruins, mas você não é refém deles. Você pode escolher como caminhar. E aqui entra a chamada ao silêncio interno. Em um mundo que grita, que cobra, que exige respostas rápidas, o maior poder está em pausar.
em se recolher, respirar e lembrar: isso não me define. Essa tristeza é passageira. Eu ainda tenho escolha. A prática estoica não pede que você fuja do mundo, mas que aprenda a carregar o mundo sem se quebrar por dentro. E para isso é preciso esse silêncio interno, essa fortaleza invisível que ninguém pode derrubar. Se hoje você está sem energia, lembre-se, não precisa conquistar o mundo, precisa apenas cuidar de si, manter a calma e dar o próximo passo. É no silêncio das suas ações diárias que a sabedoria floresce. Os estoicos sempre repetiam: a vida é curta, mas suficiente, se bem vivida. Não desperdice o tempo acreditando que a tristeza é uma prisão eterna. Use cada instante como treino, transforme cada dor em lição. E, acima de tudo, mantenha a dignidade de quem sabe que, mesmo sem força, ainda pode escolher a calma. No final, a mensagem é clara: quando estiver triste e sem energia, não lute contra o que sente. Aceite, respire, silencie. E lembre-se de que até os dias mais pesados passam. Essa é a chamada ao silêncio interno. Não buscar ruídos para se distrair, mas encontrar dentro de si um espaço de calma, porque é nesse espaço que você se reconstrói, passo a passo, até reencontrar a força que nunca deixou de estar aí, apenas adormecida. E como Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade vem quando você se alinha